Sejam bem-vindos a mais um programa Mensagens de Luz. Estamos abordando o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Sou Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem. Comigo novamente tenho a honra e o prazer em receber Fernanda. Tudo bom, Fernanda? Tudo bem, e você, Luiz? Tudo ótimo. Tá bom. Hoje, Alegria estar aqui novamente para refletirmos juntos. Hoje trataremos do capítulo 93 do mencionado livro, não é? Isso mesmo. Este capítulo tem qual título e ele se refere a qual frase, Fernanda? O título é Serviço e Inveja. E ele cita, a passagem da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4, em que ele diz: a caridade não é invejosa. Mas me parece uma frase um pouco solta, não é? Sim. Porque é só... E ela tem até reticências antes e depois da frase. Exato. A caridade não é invejosa, não é? Será que você poderia contextualizar pra gente? Sim, essa carta, uma das passagens mais famosas aí, essa carta de Paulo. Eu vou ler onde está essa frase, Ele diz: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos anjos, dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. E aí ele continua, A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa. Não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Então, essa frase, essa pequena frase do capítulo está dentro dessa carta maravilhosa, São Paulo aos Coríntios. Muito bem, na primeira carta, não é? Isso mesmo. Daí, Fer, Emmanuel, ele vai destrinchar, não é, este pequeno trecho, desta carta, e vai começar a falar a respeito das condições que nós impomos para a prática da caridade, não é? Nunca é uma prática assim, de puro coração, de bom grado, mas nós sempre impomos condições para, se acontecer algo, daí sim nós faremos outra coisa, não é? Então, quais seriam essas condições? Poderia falar um pouco mais sobre isso? Sim, então Emmanuel fala, que a gente afirma que quer fazer caridade, mas desde que, aí a gente coloca essas condições, Desde que a gente tenha os recursos que os outros têm, desde que a gente tenha o dinheiro, o vencimento igual do colega e eu posso ajudar, Desde que eu tenha uma casa semelhante à do amigo, desde que eu tenha a competência do outro para poder falar, para poder levar uma palavra amiga. Então eu sempre vou aguardando, esperando ter o que o outro tem, eu vejo o serviço que o outro faz, em termos de caridade, e aí eu espero ter tudo que ele tem. Eu não faço tal serviço porque eu não tenho o dinheiro que ele tem. Exatamente, porque eu não tenho não tenho o estudo que ele tem, mas a gente tem que lembrar que a pessoa também começou estudando, Então assim, a gente tem que dar o primeiro passo, a gente não pode ficar esperando. É isso que o Emmanuel vem dizer, que a gente ainda se paralisa muito nessa espera. E o que eu achei interessante também, Fernanda, foi que a gente está pensando assim, nós impomos condições para a prática da caridade.
Mas daí Emmanuel vai um pouco além. Ele fala que ao impormos condições para a prática da caridade, na verdade nós estamos praticando uma cobiça expectante. Como assim? Se a gente está impondo condição, tudo bem, a gente põe condição para a prática do amor, né? Que é a caridade em ação. Mas a caridade que é o amor em ação. Mas isso também pode significar cobiça. Sim, o Emmanuel sempre muito feliz, né, nos termos que ele usa, né? A cobiça expectante. Expectante, primeiro, porque você se coloca como espectador, como aquele que fica olhando o outro, um mero espectador. E a cobiça porque você quer ter o que o outro tem para aí poder fazer, né? Então, por isso que fala sobre a inveja, sobre a cobiça, né? Que é querer o que o outro tem, e isso paralisa mesmo, né? Se você se colocar nessa posição de, tô vendo o que o outro tem, e aí eu só vou fazer quando eu também tiver. Então, na verdade, você está sentindo inveja desse servidor. Exato. Né? Está sentindo inveja do dinheiro dele, dos títulos dele, das condições dele, da casa dele. Você queria ter isso, na verdade, de uma maneira pejorativa. Isso, exatamente. Muitas vezes com essa desculpa, né? De, uma desculpa. Depois eu faço, depois eu ajudo, depois eu vou servir, se Deus me né? der toda a riqueza, aí eu vou ajudar, né? Então eu ajudo os pobres. Exato. Não é? E não é essa visão, né? Que nós devemos ter dessa parte porque a caridade não é invejosa. Não é? Ela não é condicional. Exato. Não é? Então nós só partimos para a conclusão, né? De todo esse raciocínio de que a caridade não deve ser invejosa, não deve depender de condições, não deve significar cobiça. Não é? É isso mesmo. Então, Emmanuel termina, né, o capítulo dizendo: se aspiras a servir ao bem, não te detenhas na cobiça expectante, a pedir que a possibilidade dos outros te passe as mãos. A caridade não é invejosa, ele reafirma, né? Façamos a nossa parte. Então, a gente precisa movimentar o amor, como você disse, né? A caridade é o amor em movimento, é o amor em prática. Então, que façamos a caridade em todas as suas dimensões, com o que a gente tem, claro, se inspirando nas pessoas que a gente admira e que a gente entende que tem mais condições ou tem mais conhecimento, mas já fazendo com o que a gente tem, porque é possível fazer, né? A caridade, a gente viu, ela pode se expressar de diversas formas, então todo mundo consegue fazer a caridade. Porque sempre teremos atributos dados pelo próprio Deus que podem ser utilizados em favor do próximo. Com certeza, todos temos. Então, Fer, muito obrigado por ter comparecido a mais este programa, foi imensamente agradável e espero contar contigo em futuros outros. Muito obrigada, eu que agradeço. Até a próxima semana.